Você acha que já viu de tudo sobre escândalos e traições? Pense de novo. Hoje revelaremos a chocante história de um rei que se deixou consumir por uma paixão proibida. Quem foi a mulher que levou o poderoso rei Davi a quebrar todos os mandamentos? Prepare-se, porque este vídeo vai abalar suas crenças e expor verdades que você nunca imaginou. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos sombrios do relacionamento entre Davi e Batseba, mostrando como um único ato de desejo pode desencadear uma cadeia de desgraças e redenção. Se você está pronto para uma jornada de descoberta que desafiará sua fé e mostrará o verdadeiro custo da paixão proibida, continue assistindo. Este não é apenas mais um vídeo, é uma revelação que pode... A história de Davi e Batseba é uma das narrativas mais intensas e controversas da Bíblia. Tudo começa com o rei Davi, o ungido de Deus, sendo consumido por um desejo avassalador. Ele vê Batseba, uma mulher casada, banhando-se e dominado pela luxúria, ordena que ela seja trazida ao seu palácio. Este ato de traição e pecado desencadeia uma série de eventos trágicos que abalam todo o reino de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cai em um abismo de pecado, mostrando como até os mais piedosos podem ser vulneráveis às tentações. À medida que a narrativa se desenrola, vemos não apenas o impacto imediato de suas ações, mas também as repercussões a longo prazo que afetaram sua família e seu reinado. Este tópico introduz o contexto histórico e emocional, preparando o terreno para a exploração detalhada dessa paixão proibida, e nos leva a questionar como alguém tão próximo de Deus poderia desviar-se tão profundamente. Para compreender plenamente o impacto dessa história, precisamos nos voltar para as Escrituras. A narrativa de Davi e Batseba é encontrada em 2 Samuel 11:12. Esses capítulos não apenas detalham o pecado de Davi, mas também a repreensão do profeta Natã e as consequências devastadoras para a casa de Davi. A Bíblia não esconde os defeitos de seus heróis, e a história de Davi é um poderoso lembrete da justiça e misericórdia de Deus. Quando Natã confronta Davi com a parábola do homem rico e a ovelha do pobre, vemos a convicção de Davi e seu arrependimento sincero. No entanto, mesmo com o perdão de Deus, as consequências do pecado de Davi não são removidas. A morte do filho resultante do adultério e a contínua violência dentro de sua família são evidências de que os pecados têm consequências duradouras. Este tópico examina as passagens bíblicas, destacando os momentos cruciais que moldam a narrativa e revelam a... Além de Davi, a Bíblia está repleta de exemplos de figuras que enfrentaram consequências severas por seus atos de desobediência e desejo. Adão e Eva, por exemplo, sucumbiram à tentação no Jardim do Éden, resultando na queda da humanidade. Sansão, com sua fraqueza por Dalila, perdeu sua força e posição. Estes exemplos bíblicos ilustram como a paixão desenfreada pode levar à destruição pessoal e espiritual. Comparando Davi com essas outras figuras, podemos ver um padrão de como o pecado afeta não apenas o indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. Cada história serve como uma advertência e uma lição sobre a importância da obediência a Deus e das consequências inevitáveis do pecado. Este tópico relaciona a história de Davi com outros exemplos bíblicos, proporcionando uma visão mais ampla das consequências do pecado e da redenção oferecida por Deus a todos que se arrependem verdadeiramente. A história de Davi e Batseba levanta muitas questões teológicas sobre pecado, arrependimento e graça. Porque Deus permitiu que Davi, um homem segundo seu coração, caísse tão profundamente? O que essa história nos ensina sobre a natureza humana e a necessidade de vigilância espiritual? A interpretação teológica desta narrativa revela a complexidade do relacionamento entre Deus e os homens, mostrando que mesmo os maiores pecadores
podem encontrar redenção através do arrependimento sincero. Ao explorar a graça de Deus na vida de Davi, vemos um exemplo poderoso de como Deus pode transformar a tragédia em triunfo espiritual. Mesmo depois de seu pecado, Davi continuou a ser um instrumento de Deus, escrevendo muitos dos salmos que expressam uma profunda devoção e um coração arrependido. Este tópico oferece uma análise profunda das implicações teológicas e morais, incentivando os espectadores a refletirem sobre suas... A história de Davi não é apenas um relato antigo. Ela tem implicações profundas para nossas vidas hoje. Todos nós enfrentamos tentações e desafios que testam nossa fé e moralidade. Como podemos aprender com os erros de Davi para evitar cair nas mesmas armadilhas? A traição de Davi nos ensina sobre a importância da vigilância espiritual e da humildade. É um lembrete de que ninguém está imune ao pecado e de que precisamos constantemente buscar a direção de Deus em nossas vidas. Além disso, a história de Davi nos mostra que o arrependimento sincero pode nos trazer de volta ao caminho certo. Este tópico explora as lições práticas que podemos extrair da história de Davi, oferecendo conselhos sobre como manter a integridade e resistir às tentações. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, podemos fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus, evitando os erros do passado e construindo um futuro baseado na obediência e na confiança em Deus. Muitos crentes hoje podem se identificar com as lutas de Davi. Neste tópico, compartilhamos testemunhos de pessoas que enfrentaram tentações semelhantes e encontraram redenção através da fé. Esses relatos pessoais mostram que, independentemente da gravidade de nossos pecados, a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem sinceramente. Uma história pode ser de alguém que superou um vício, outra de alguém que restaurou um casamento quebrado pela infidelidade. Esses testemunhos oferecem esperança e encorajamento, mostrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Cada testemunho é uma prova viva do poder transformador da graça de Deus e do seu amor incondicional. Os testemunhos inspiram e encorajam os espectadores, mostrando que a redenção é possível para todos e que Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Para evitar cair nas armadilhas do pecado, é essencial cultivar práticas espirituais sólidas. Este tópico oferece orientações sobre como fortalecer nossa vida espiritual através da oração, leitura da Bíblia e participação em comunidades de fé. A oração diária, por exemplo, nos mantém conectados a Deus e nos ajuda a buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. A leitura regular da Bíblia nos fornece sabedoria e entendimento, ajudando-nos a discernir o que é certo e errado. Além disso, ser parte de uma comunidade de fé nos oferece suporte e responsabilidade, criando um ambiente onde podemos crescer espiritualmente. Práticas como a confissão regular, o jejum e a meditação podem ajudar a manter nosso foco em Deus e resistir às tentações. Ao adotar essas práticas, podemos desenvolver uma fé mais resiliente e uma vida mais íntegra, capacitados para enfrentar as tentações e desafios com a força que vem de Deus. Todos nós enfrentamos desafios e dúvidas em nossa jornada de fé. Neste tópico, abordamos algumas das perguntas mais comuns que os crentes têm sobre pecado, tentação e redenção. Por que Deus permite que enfrentemos tentações? Como podemos lidar com a culpa e o arrependimento? Além disso, discutimos a luta contínua contra o pecado, mesmo após o arrependimento. A história de Davi nos mostra que, embora possamos ser perdoados, as consequências de nossos pecados podem perdurar. Este segmento oferece respostas bíblicas e teológicas a essas perguntas, ajudando os espectadores a navegar em suas próprias lutas espirituais.
Abordamos também a importância de confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Este tópico visa fornecer clareza e encorajamento, ajudando os crentes a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das dificuldades e incertezas. A Bíblia oferece soluções claras e práticas para lidar com o pecado e a tentação. Este tópico destaca algumas das promessas e instruções bíblicas mais poderosas, como a importância de renovar nossas mentes, fugir das tentações e buscar a ajuda do Espírito Santo. Passagens como 1 Coríntios 10:13 nos lembram que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que sempre fornecerá uma saída. Além disso, a renovação da mente, conforme descrito em Romanos 12:2, nos ajuda a alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus. A oração do Senhor em Mateus 6:13 nos ensina a pedir a Deus que nos livre do mal. Ao seguir essas diretrizes, podemos encontrar força e orientação para viver uma vida que honra a Deus. Este tópico também aborda a importância de ter um mentor espiritual ou um parceiro de oração para apoio e responsabilidade. Ao aplicar essas soluções bíblicas, podemos viver de maneira mais intencional e vitoriosa. Após explorar a história de Davi e suas implicações, é crucial que cada espectador reflita sobre sua própria vida. Este tópico incentiva uma reflexão pessoal profunda, desafiando os espectadores a examinarem suas próprias lutas e buscarem a transformação através de Deus. Perguntas introspectivas como: em que áreas da minha vida estou mais vulnerável à tentação? E como posso aplicar as lições de Davi para fortalecer minha caminhada com Deus? Ajudam os espectadores a fazerem uma autoavaliação honesta. Através da introspecção e da oração, podemos identificar áreas de nossas vidas que precisam de mudança e buscar a graça de Deus para nos guiar. Este momento de reflexão é essencial para internalizar as lições aprendidas e fazer um compromisso renovado de viver uma vida que agrada a Deus. Ao refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais, somos inspirados a buscar uma relação mais profunda e significativa com Deus, fundamentada na obediência e na fé. A oração e a meditação são essenciais para fortalecer nossa fé e manter nosso foco em Deus. Este tópico oferece orientações sobre como orar e meditar de maneira eficaz, buscando a orientação e o consolo de Deus. A oração sincera e a meditação na Palavra de Deus podem nos ajudar a encontrar paz e direção em meio aos desafios da vida. Passagens como Salmos 119 e 105, que descreve a Palavra de Deus como uma lâmpada para os nossos pés, nos encorajam a meditar nas Escrituras diariamente. A oração nos conecta diretamente com Deus, permitindo-nos expressar nossas preocupações e buscar sua orientação. Técnicas de meditação cristã, como a Lectio Divina, podem nos ajudar a aprofundar nossa compreensão da Bíblia e a ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Ao praticar a oração e a meditação regularmente, fortalecemos nosso relacionamento com Deus e encontramos renovação espiritual. Este tópico também aborda a importância de criar um ambiente tranquilo e sem distrações para a meditação, promovendo um tempo de qualidade com Deus. Para concluir, recapitulamos os pontos principais abordados: a história de Davi e Batseba, a introdução ao tema, as bases bíblicas que descrevem seus pecados e arrependimentos, exemplos bíblicos de figuras que enfrentaram tentações similares e a interpretação teológica das consequências de suas escolhas. Reforçamos que as ações de Davi tiveram repercussões profundas tanto em sua vida pessoal quanto no reino de Israel, mostrando que Deus tem autoridade sobre todas as decisões humanas e pode usar até mesmo os erros para cumprir seus propósitos divinos. A Bíblia nos oferece princípios que nos guiam e confortam, garantindo que Deus está no controle e que a redenção em Cristo é certa.
Revisamos como a história de Davi simboliza a luta entre a tentação e a obediência a Deus, e a importância de confiar em Deus para tomar decisões justas. Discutimos a necessidade de práticas espirituais como a leitura da Bíblia, oração e participação na comunidade de fé para fortalecer nossa resistência contra as influências negativas. Também abordamos a importância da comunidade de fé. Agora, convidamos você a colocar em prática o que aprendeu sobre a história de Davi e Batseba e suas profundas lições espirituais. Dedique mais tempo à oração, aplique os princípios bíblicos que discutimos e veja como Deus pode transformar sua vida. Participe de grupos de estudo bíblico e de oração. Compartilhe suas experiências e encoraje outros a fazerem o mesmo. Acima de tudo, nunca desista de buscar a Deus, pois Ele ouve cada oração sincera e está sempre pronto para perdoar e restaurar. A história de Davi nos mostra a importância de um coração arrependido e a maravilhosa graça de Deus. Ao aplicarmos os princípios discutidos neste vídeo, podemos ver mudanças significativas em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Encorajamos você a ser persistente e confiante na busca por Deus, sabendo que Ele é fiel e que responde às nossas orações. Não se desanime se as respostas não vierem imediatamente. Continue orando, lendo a Bíblia e confiando na bondade de Deus.